Oi, gente, e mais uma vez estamos aqui nesse domingo lançando um vídeo maravilhoso que é a entrevista com Jackson Nunes. Vocês já ouviram falar do secretário Jackson Nunes da Secretaria de Direitos Humanos? É ele mesmo. Ele começou como assistente social, trabalhando na nossa cidade. E depois, além de tudo, ele ainda foi conselheiro tutelar e secretário, onde hoje atua, fazendo melhor, na Secretaria de Direitos Humanos. Então agora você vai escutar um pouquinho sobre o que é o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, e por muito que ele faz pela nossa cidade de São Vicente. Escuta um pouquinho sobre Jackson Nunes. A falta de afeto e amor materno e familiar afeta o mental de uma criança no início da vida dela. Afeta totalmente, na verdade, está até previsto em lei, né? O Estatuto da Criança e Adolescente fala da importância desse acompanhamento familiar. Então, quando a criança ou adolescente ela não tem esse contato, esse afeto, isso acaba mostrando todo o caminho que ela vai percorrer na sua vida, né? Tanto na juventude, quanto na fase adulta e depois na terceira idade. Então, tem uma relação super completa. Então, o que é passado nesse início de vida vai carregar a pessoa aí para o restante. E a gente fala muito a questão dos próprios traumas. Como isso pode afetar a fase adulta? E isso pode comprometer na personalidade profissional, pessoal e familiar? Também. A gente teve uma mudança na legislação, então em 1990 a criança e adolescente não era entendida como um sujeito de direito, então quando a gente passa a ter isso previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, a gente entende a importância de proteger as crianças pensando no futuro. Então a criança na fase adulta ela vai carregar todos os seus traumas e isso vai impedir ela de conseguir alcançar alguns objetivos. Então por isso que a gente fala que nessa fase inicial da infância e da adolescência é muito importante para vida dela como um todo, seja na vida adulta, seja na terceira idade. Então, toda a estrutura, o carinho, o afeto que ela recebe neste momento inicial faz toda a diferença na vida dela. Qual o olhar que a Secretaria de Direitos Humanos da cidade de São Vicente tem a respeito dessa situação para melhor ajudar uma criança que passa por essa situação dentro de uma família assim? Primeiro que essa família precisa ter estrutura, então por isso que a gente fala, existe um sistema de garantia de direitos. Então, ele é formado pela prefeitura, pelo conselho tutelar, pelo Ministério Público, pelo judiciário, e esse sistema ele precisa fortalecer, ele precisa que essa família, de fato, ela se sinta protegida. Então, ela tem várias vulnerabilidades. Então, o sistema público, o papel deles é garantir que nessa falta de uma estrutura, nessa falta de um afeto, ou de repente na falta, ou nessa reprodução dessa violência, como esse sistema de garantia de direitos protege essa criança e adolescente. Então, seja no acompanhamento na assistência social, seja no acompanhamento psicológico, de repente essa família não tenha condições de cuidar dessa criança e adolescente, seja encaminhar para um acolhimento institucional, para ela ter um suporte do assistente social, do psicólogo. Então, a rede, ela tem que se fazer presente. Quando a família tem uma ausência de cuidado, de carinho, de afeto, de proteção, seja por qual motivo for, aí que entra a rede de proteção. Então essa rede precisa estar, é uma rede mesmo. Então a família fica no meio, a criança e adolescente no meio, e essa rede de serviços públicos tem que proteger. Então a gente fala que é uma proteção. Então a gente consegue garantir de fato ali um acesso à proteção a essa criança e adolescente. A gente precisa falar e denunciar. A grande dificuldade da gente entender os casos é que as denúncias não chegam. Então as denúncias não chegam a quem deveria chegar. Qualquer suspeita, denuncie. Disque 100, 190 ou através dos nossos conselhos tutelares. Mas para isso a família também tem que estar dando esse acesso. Porque muitas das vezes a família nega essa ajuda, né? Sim, quando nega, então aí tem a avaliação, né? Seja do conselho tutelar ou da própria secretaria. Primeiro entender se a família não tem condições de dar esse afeto. Então, de repente, dar essa proteção por N motivos, vulnerabilidades, traumas e tudo mais. Ou, de repente, a família está sendo omissa. Então, realmente, ela tem a condição, mas ela decide por uma omissão, seja por qual motivo for. Então, aí é um outro caminho. Então, são duas situações. O primeiro é a proteção. Então, é dar essa possibilidade para a família. Ok. E a outra questão é, a família não tem, ela está sendo omissa, ela está sendo negligente. Então, essa criança, adolescente, precisa sair dessa família nesse momento e ela vai para um outro acolhimento, ela vai para uma família extensiva, ela vai para uma outra proteção. Então, aquela família não deu certo naquele momento. Então, ela vai ser introduzida em outras formas de proteção. A secretaria faz campanhas,
a data comemorativa, faz visita? Qual o papel de você, secretário, Jackson? A Secretaria de Direitos Humanos ela tem um papel transversal, então o atendimento da Secretaria hoje ele é feito em parceria com as demais pastas, então a gente realiza atividades em parceria com a Secretaria de Saúde, Educação, Assistência, então o nosso papel é fazer um suporte transversal e aqui a gente atende tanto a criança e adolescente, vítima de violência ou não, a gente tem um programa chamado Escuta Especializada, então qualquer criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, ele passa aqui pela Secretaria, ele faz um atendimento inicial e depois ele é encaminhado para a proteção. A gente atende também o adolescente que sai do cumprimento de uma medida de internação na Fundação Casa, então a gente tem um programa chamado Pós-Medidas. Então esse adolescente saiu, por algum motivo ele foi parar na Fundação Casa. Quando ele sai, ele precisa de um suporte minimamente. Que suporte seria esse? Encaminhamento para cursos profissionalizantes, vagas de emprego, na área de educação. De repente ele evadiu da escola, ele precisa voltar. Então existe um programa chamado Pós-Medidas, que ele é realizado pela Secretaria de Direitos Humanos em parceria com a Fundação Casa. Então a gente também dá o suporte para esse jovem que de repente cometeu um ato infracional e precisa desse suporte. Então a Secretaria ela cuida de toda a fase. Então ela cuida da criança e adolescente, ela cuida do jovem, aí depois ela na vida adulta, uma possível violência doméstica ela também está acompanhando, ela acompanha essa pessoa, encontra-se naquele momento em situação de rua, em situação de drogadição, então fazer esse acompanhamento, essa escuta ativa, encaminhar de repente com um acolhimento, para fazer um tratamento, seja no CAPS ou no CAPS-AD, então ela faz todo esse acompanhamento até chegar na terceira idade. Então os idosos também que sofrem violência, negligência pela família, que estão em abandono, muitos aqui no centro da cidade, por ter apartamentos que eles acabam morando sozinhos, então os idosos também são acompanhados. Então aqui na Secretaria o acompanhamento vai desde a gestação, então a adolescente de comunidade que precisa de um acompanhamento, até a terceira idade. Pessoal, encerramos aqui nossa 6ª conferência da pessoa idosa de São Vicente, onde foi discutidas as políticas públicas em defesa da população idosa. Sabemos de todos os percalços, toda a violência que a população idosa sofre no seu cotidiano, então o poder público e a sociedade civil unidas por uma causa, e essa causa sempre a garantia dos direitos humanos de todas as pessoas. Como fazem para buscar esse feedback? A Secretaria faz, ela busca, depois que essa família é assistida, a criança, vocês viram que, eu estou bem. Vocês buscam logo depois de quantos meses esse feedback para saber se realmente a criança teve esse suporte? Na verdade, está previsto na legislação, né? Por exemplo, no próprio SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, quando a gente dá o start, o encaminhamento para os demais serviços, seja da assistência, da saúde, existe todo um acompanhamento. Então, não é só um primeiro contato. Então, você tem um acompanhamento para que você possa ir ali acompanhando, sabendo daquela família, se ela conseguiu sair daquele ciclo de violência, se ela de fato conseguiu superar aquela vulnerabilidade. E eu não digo só vulnerabilidade financeira, porque a gente acaba encaminhando para assistência, pedir um benefício social, mas a vulnerabilidade na questão das próprias violências. Então, serviços especializados, como o CREAS, da assistência, que faz esse acompanhamento. Então, ela tem um prontuário social, ela tem todo um acompanhamento para poder ver se ela superou aquele momento de fragilidade. Então, é feito o acompanhamento, a gente fala que é sistêmico, né? Então, esse acompanhamento, ele é feito contínuo. Então, por exemplo, para ter uma ideia, no Conselho Tutelar, os prontuários das famílias, eles são desde 1994, por exemplo. Porque a gente não atende só o adolescente agora. Quando você pega o prontuário dessa família, vai identificar que a mãe já passou em acompanhamento no conselho, que a avó, então é toda uma estrutura familiar. Então a gente tem essa visão de ter contínuo. Então vai atender a avó, vai atender o pai, agora os filhos já estão tendo outros filhos. Então o acompanhamento é completo. A gente costuma falar, que às vezes as pessoas ficam na dúvida, né? Falam, mas existe a Secretaria de Direitos Humanos, então não existe mais violação de direitos humanos na cidade. Não, é ao contrário. Quem reproduz a violência é sempre ou uma pessoa ou o poder público, ou o Estado. Então isso vai sempre acontecer, independente da secretaria. Mas qual é a mudança quando tem a secretaria? É que você tem um local que você pode procurar e você ter essa proteção. Então a gente atende aqui de segunda a sexta, no horário comercial, e a gente realiza as ações no período noturno, no final de semana, feriado, que a gente precisa ir até o público. Acho que o nosso papel é esse, enquanto direitos humanos. É ir até as comunidades, é chegar onde o poder público de fato não chega. Então existe a Secretaria de Direitos Humanos, para, de fato, existir a proteção. Então, a gente está aqui com os nossos canais abertos, né, para poder escutar as violações e depois fazer o acompanhamento e, se necessário, claro, encaminhar para o Judiciário, para o Ministério Público, uma relação muito próxima. Só para quem não sabe, o que seria direitos humanos?
é o direito de toda pessoa humana. Então, todas as pessoas, quando nascem, elas têm direitos. E isso indifere da questão de renda. Porém, a gente sabe que existe um recorte social das pessoas que mais precisam desse direito humano. Então, aí eu falo da pessoa em situação de rua, eu falo da mulher vítima de violência doméstica, eu falo da pessoa com deficiência, eu falo do idoso, eu falo da criança ou adolescente, eu falo da população LGBTQIAPN+, dos povos indígenas. Então, dentre as pessoas que precisam de direitos humanos, existem camadas que precisam muito mais, que historicamente têm seu direito violado, né? Historicamente são colocados à margem da sociedade. Então, por exemplo, quando eu falo da população LGBT, estou falando, por exemplo, da população trans travesti, que lá fora é criminalizada, marginalizada. Então, as mulheres trans sofrem todo tipo de violência, não só o preconceito, elas são assassinadas todos os dias. Então, a gente tem um ambulatório trans que dá justamente todo esse suporte social. Então, por isso que eu falo, direitos humanos é para todas as pessoas. Porém, a gente sabe que existem pessoas que precisam muito mais, que são essas camadas mais marginalizadas. A Secretaria de Direitos Humanos está completando 2 anos. A gente tem uma carta de serviço com mais de 20 projetos e programas em andamento. E, claro, sendo um homem gay, o único secretário LGBT da cidade, então nada mais justo que a pauta LGBT fosse a nossa principal luta. Uhul! E eu gostaria aqui de agradecer algumas pessoas. Primeiro, a comitiva, tem uma galera aqui de São Vicente, sempre participativa, sociedade civil, Edu, que é aqui presente, habitação. Primeiro, agradecer a nossa galera de São Vicente e agradecer a pessoas que sempre nos ajudaram, porque ninguém faz nada sozinho. Então... Queria dizer que não é fácil numa cidade como São Vicente, que a gente tem vários desafios, que a gente enfrenta várias questões sociais, São Vicente sendo uma das cidades mais carentes da Baixada Santista, porém aqui na cidade existe uma rede pública com servidores engajados, com o terceiro setor engajado, com pessoas que de fato se comprometem com a causa. E é isso que eu falo sempre, o importante é a gente estar lutando por uma causa. E a gente luta aqui na Secretaria, lutamos por uma causa, juntos por uma causa, e direitos humanos para todas as pessoas, sempre. Então, quem viveu a luta por direitos humanos diariamente, que nem eu vivi a luta, passou fome, viveu um processo de perda de mãe, de adoção, de violência, de tudo que eu passei, tudo que a gente sempre almeja é que a gente tenha um futuro para as nossas crianças e adolescentes que seja um futuro mais protetor, né? Eu sempre digo assim, meu sonho é que as crianças e adolescentes de hoje não passem por aquilo que eu passei, pelo sofrimento que eu passei. Apesar de eu entender que todo sofrimento que a gente passa, ele tem um porquê na vida. Então, por isso que eu falo que a minha profissão, né, sou assistente social, e tudo que eu faço hoje é uma missão de vida, né? Então, toda a minha construção me fez chegar até aqui. Mas o que eu almejo mesmo é que a gente consiga que as pessoas sejam mais humanas. Quando a gente fala de direitos humanos, não é só do direito, tô falando só do papel, da lei. Não, eu tô falando que as pessoas tenham mais humanidade. Então, acho que o meu desejo de verdade, assim, é que a gente tenha um mundo mais com mais proteção, tranquilidade, paz. Eu sei que isso é uma coisa muito grande, mas acho que tudo que a gente sonha pode ser realidade. Então, eu sonhei muito no passado, então tô colhendo esses frutos. Então, meu sonho hoje é que a gente tenha um mundo, uma cidade, um estado mais protetor. De fato, acho que a proteção, a pessoa se sentir protegida, porque aí ela consegue alcançar seus sonhos. E desde já quero agradecer essa esplêndida entrevista que ele deu, falando um pouquinho, explicando o que é o ECA, o que é o Estatuto, o que é direitos humanos na nossa cidade de São Vicente, como ela atua, como ela recebe as pessoas que mais necessitam de ajuda e como a pessoa pode sim ter uma saída para o problema dela, que a nossa cidade busca sim fazer o melhor por todos, porque diante dos direitos humanos todos somos iguais. E só mais uma coisinha, todo bem que a gente faz ao próximo volta pra gente. Sem pensar em receber, mas não é do próximo que você vai receber, é da espiritualidade, é de Deus, é da fé que você cultua. Então, Jackson vem mostrando que direitos humanos é isso, é a gente fazer o bem sem olhar a quem.